E agora o Jornal Dia a Dia recebe a presença do candidato a vice-prefeito nas eleições de 2024 de Atibaia, Luiz Fernando Pugliese. Luiz, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Cacá, é um prazer estar com vocês aqui, muito legal. Obrigado. Tá, já. Outro dia encontrei com o Luiz, ele apertou firme a mão, falei, será que esse homem tá bravo comigo? Mas continua apertando, hein? Não, é aperto de mão. Então tá bom, Luiz, vamos lá. Luiz, pediria que você escolhesse 3 temas que você entende que são os principais problemas ou que você mais gostaria de estar abordando durante essa conversa. Acho que era importante a gente falar de educação, infraestrutura escolar, vamos falar de lazer, entretenimento. Eu gostaria de falar de saúde, de mobilidade urbana e de trânsito, mas eu tenho certeza que o prefeito Saulo já falou disso. Vamos lá, saúde, mobilidade... Vamos falar de educação, vamos falar de lazer e entretenimento e vamos falar de turismo e cultura. Se a gente puder fazer um mix aí, é isso. Vamos lá. Então, vamos aos 3 temas escolhidos pelo candidato a vice-prefeito Luiz Fernando Pugliese. Luiz Fernando, vamos começar de trás para frente. A questão do turismo, muito se debate. Atibaia é uma cidade turística, sim ou não? Temos uma grande rede hoteleira, mas para os moradores do município, muitas vezes faltam opções. A gente tem, inclusive, situações como o acesso ao principal cartão de visita da cidade, que é a Pedra Grande, bastante problemática. Como o senhor vê tudo isso, o que o senhor entende que seria bom para o turismo de Atibaia, quais as soluções? Bom, vamos lá, Cacá. O turismo, para a gente entrar nessa pauta do turismo, é importante a gente falar um pouco da gestão, né, da governança. Eu tenho muito esse costume de entender o que depende de recurso, o que depende de ter dinheiro ou não ter dinheiro, ter orçamento ou não ter orçamento, e o que depende de trabalho, de articulação. E o turismo é claramente essa posição, né? Todo mundo diz, né, Atibaia é uma cidade turística, uma estância, mas cadê o turismo, né? Pro atibaiense, que é aí que a gente quer criar oportunidade, qualidade de vida. A gente não tem isso porque falta articulação, e qual é o papel do poder público nisso aí chegando na resposta bem objetiva, o papel do poder público é conseguir, com os ativos que a gente tem, sejam naturais ou empreendidos aqui em Atibaia, né, dos empreendedores que trouxeram seus ativos para cá e têm seus empreendimentos aqui, como é que a gente traz isso e articula para que toda essa rede hoteleira, por exemplo, que a gente tem, que você comentou aí, são mais de 6 mil leitos. Nossa rede hoteleira hoje, ela é comparada com Campinas, com a capacidade hoteleira. Então a gente tem condição de sediar grandes eventos, até internacionais, como já foi no passado, mas depende do fomento e da articulação do poder público. Isso não custa dinheiro, né? Isso, quando eu digo custa dinheiro, obviamente que custa, tem gente envolvida, mas não é como construir um hospital, ou você tem dinheiro ou você não tem dinheiro, como abrir uma avenida, ou você tem dinheiro para investir ou não tem dinheiro. No turismo, é muito mais a articulação para que a gente consiga trazer os nossos ativos, e aí, né, você citou aí a Pedra Grande, a gente tem um monumento natural que por si só deveria ser a âncora do turismo de Atibaia, para o atibaiense e para o visitante. Mas a gente não tem articulação, as pessoas vêm para Atibaia visitar, né, a gente conversa com pessoas, tem amigos, fui lá para a sua cidade, fui aí para a sua cidade, entrou no hotel, ficou no hotel, passou uma semana, 3 dias e tal, virou as costas e foi embora. Não veio conhecer o ambiente gastronômico que a gente tem em Atibaia hoje, que é bastante relevante. Vou citar aqui a região como um todo. Tem nada parecido com o que a gente tem aqui. Tem todos os elementos naturais que a gente tem aqui, desde a Pedra Grande, o Rio Atibaia, a usina, enfim, todo o turismo rural que a gente tem aqui, ou os empreendimentos rurais para receber o turismo. Nem digo que é o turismo rural, porque ele é desestruturado, ele é desarticulado. À medida que a gente tem isso como um roteiro, como outras cidades já conseguiram fazer, a gente acaba que gera uma dinâmica aí para a vida da cidade, para o turismo da cidade, que a gente consiga viver a cidade, que a gente consiga, como atibaiense, frequentar todos esses lugares e saber que isso existe, como um roteiro mesmo, como isso é um cardápio que está disponível para a gente que vive em Atibaia viver essas oportunidades. Então, acho que o turismo, o papel do poder público no turismo é essa articulação, é esse fomento e conseguir organizar isso como um maestro mesmo, porque os empreendedores e as atividades,
elas olham muito para o poder público, né? O que o poder público está fazendo, para onde ele está direcionando, como é que ele está tratando isso na cidade. Então, acho que isso falta muito, há muitos anos a gente não tem. O turismo precisa ter essa atenção específica com quem conhece turismo, né, criar um trade aí, o trade já existe, né, mas assim, articular com esse trade de uma forma intensa e contínua para que o turismo passe, que Atibaia seja efetivamente uma cidade que valorize o turismo e tenha turismo para oferecer para o atibaiense e para o visitante, obviamente. Aproveitando então que estamos falando sobre o tema turismo, quem visita uma cidade quer ver ela bem cuidada, quer ter opções em praças, em vias para poder fazer uma caminhada, passear de bicicleta, enfim, desfrutar das belezas naturais. O segundo tema escolhido pelo senhor é a questão do lazer, né? E aí, claro, a gente não poderia de falar sobre os equipamentos que já existem na cidade, principalmente Lago do Major, Jardim do Lago, hoje o Jardim Paulista também fazendo parte disso, o próprio Pouso de Asa Delta, enfim, o balneário, a região do balneário, e o que a gente vê é um descaso abandonado. O Jardim do Lago, por exemplo, até pouco tempo atrás, muito tomado com plantas aquáticas, enfim, com as suas pistas muito precárias. Enfim, essa questão do lazer, como o senhor entende, o porquê que o senhor entende realmente que é esse problema e quais são as soluções para eles? Bom, vamos lá, Cacá. Esse tema para a gente é importante, a gente tratou isso no plano de governo com bastante responsabilidade e até uma ousadia, porque falando em parque, né, começando pelo tema parque, daí eu vou chegar nesses pontos aí que eu não considero que são parques, né, mas são áreas de lazer que a cidade oferece. Mas falando em parque, a gente tem hoje o parque do Edmundo Zanoni e tem lá o parque da usina também que está fechado, de portão fechado e tal. O que a gente está trazendo para o plano como proposta forte para o Parque da Aventura, que é o Parque do Pouso? Porque o Parque do Pouso, a gente conhece como o Parque do Pouso, né, ou o Pouso de Asa Delta, tem que passar a ser, ele já é hoje um ponto de contemplação, um ponto de convívio familiar, de convívio com os amigos, que as pessoas frequentam já o local, sem infraestrutura para receber todo aquele público que vai para lá. Então o Parque da Aventura é o Parque do Pouso, tem um projeto ousado para lá, e a gente pactuou isso no nosso plano de governo, pactuou isso com aquela comunidade que é do entorno ali, porque todo mundo sempre tem uma preocupação, alguma mudança ali vai... Então assim, tem uma mudança viária para acontecer lá, tem uma ampliação do pouso em si, tem outros equipamentos urbanos para esporte de aventura, como pista de skate, uma base de monitoramento e acompanhamento da visitação da serra, porque é um ponto importante, né? Não é que a gente vai fomentar a visitação da serra, não, vamos mapear as trilhas, que elas já existem, desde criança, frequenta a pedra, a gente faz vários caminhos para chegar na pedra, mas não tem orientação, não tem acompanhamento, não tem monitor, enfim, tudo isso o poder público tem a capacidade de fazer e consegue fazer. O Parque da Juventude, que é na zona oeste da cidade, entre o Nova Atibaia e o Bela Atibaia, ali, que são dois loteamentos lá do Cerejeiras, atrás ali no final do Imperial, tem uma área que é da prefeitura que é lindíssima, diria que o pôr do sol mais bonito de Atibaia está lá naquele lugar. Inclusive, Luiz, temos que deixar registrado aqui, há 4 anos atrás, estávamos no período eleitoral, e já há 4 anos atrás teve candidato que falou que ia fazer. Que ia fazer, exatamente. E até hoje, o projeto existe, a área existe, precisa de investimento? Obviamente que precisa de investimento, porque lá é uma área bruta, não é uma área que já está pronta, não é revitalizar uma área, é efetivamente criar o parque. Mas Atibaia precisa disso. Ainda mais naquela região, é uma das regiões mais populosas da cidade. As pessoas precisam ter espaço para lazer, para convívio familiar, para passear com seus animais de estimação, enfim, para conviver com os amigos, para contemplação, para desestressar da semana de trabalho. Essa coisa do lazer, depois da pandemia, a gente passou a perceber muito mais, pessoalmente, né, no convívio pessoal, familiar até, como é importante você ter espaços de lazer. Então, assim, falei do Parque da Aventura, falei do Parque da Juventude e vou falar do Parque Linear do Rio Atibaia. Parque Linear do Rio Atibaia é um projeto antigo
que Atibaia já pensou isso no passado e nunca conseguiu tirar do papel. Também tem uma intervenção viária para ser feita, tem uma intervenção grande de investimento, mas está no nosso plano com bastante ousadia e a gente vai entregar. Com relação às outras áreas, e aí eu vou pegar o gancho aí para falar do plano cicloviário da cidade, a gente precisa ter ciclovias e ciclofaixas nos eixos que atendam a cidade. Hoje a gente, por exemplo, conseguiu terminar, né, no segundo mandato do prefeito Saulo, eu era secretário de governo, a gente conseguiu terminar um trecho de ciclovia na duplicação da Jerônimo. É um trecho importante, mas ela acaba que ela liga duas regiões da cidade, mas ela não chega a fazer uma conexão para que as pessoas consigam usar de fato a ciclovia para o seu dia a dia. Porque a ciclovia não é só um espaço para a prática de esporte, ela é um meio de condução. Assim, a gente passa, não vou usar carro hoje, vou de bicicleta, não vou usar moto, vou de bicicleta, não vou de ônibus, de transporte público, vou de bicicleta. Então, a gente precisa ter o plano cicloviário e implantar de fato esse plano onde tem via, com as vias, com as ciclovias, com as ciclofaixas, mas aonde ainda não tem, sinalizar, identificar e começar a educar o usuário, o motorista de transporte, de carro, enfim, quem convive com a cidade, quem se desloca na cidade, que ali é um trecho de ciclovia. Se a gente pegar, por exemplo, do Maracanã até o Jardim dos Pinheiros, digo mais, até lá a região do Guaxinduva, até o pouso de Asa Delta, saindo aqui pelo Extra, até o pouso de Asa Delta, esse eixo todo, esse tripé aí, está todo no mesmo nível. Uhum. Porque era o nível da ferrovia. Sim. Então, você consegue fazer uma articulação da cidade como um todo para que as pessoas tenham um trajeto para percorrer por bicicleta, atingindo todas essas áreas de lazer que a gente está comentando. Então, assim, a conexão dessas áreas, o parque ou praça, né, do Jardim dos Pinheiros, aonde já a população se apropriou daquele espaço com muita sabedoria ali, que é a borda do lago do Jardim dos Pinheiros, não tem infraestrutura nenhuma. Uhum. Tem lá um amigo da comunidade lá que fabrica uns bancos, umas peças de madeira e tal, com muito carinho lá, muito zelo, acomoda ali, as pessoas vão lá e é o que tem de equipamento público para conviver naquele espaço. Precisa urbanizar aquilo ali, precisa tornar aquilo ali uma praça, uma área de convivência. Com isso a gente começa a ter essa visão que o Saulo sempre teve, a gente sempre debate isso, que a cidade precisa ser equilibrada. Né? Não podemos fazer as coisas no centro, ou não podemos fazer as coisas só na Zona Oeste, né? Só na área do Imperial. Ou seja, a gente tem que fazer para a cidade toda, para que as pessoas possam ter os equipamentos, as áreas de convivência, no lazer, da mesma forma que acontece na saúde, na educação, mas precisa ter qualidade nos bairros, porque é onde a gente mora, onde as pessoas moram, não é no centro da cidade. Então, e aí falando aqui, né, você comentou Lago do Major, o Balneário, os lagos aqui, Jardim do Lago, Jardim Paulista, basta zelo. Quanto custa para manter aquilo em ordem, para a prefeitura? Desculpa, mas de novo, aquela minha mesma lógica, né? O que custa dinheiro de investimento robusto e o que custa gestão, zeladoria, demarcar o trajeto, né? Para quem gosta de praticar exercício, tal, que distância tem, não custa nada, custa marcar a distância no chão, custa criar faixas de travessia do viário para que o motorista ali, quem transite ali, tenha mais cuidado, mais atenção, porque é uma área de frequência intensa de pedestre ali, porque o pessoal está ali praticando exercício, às vezes ouvindo música e tal, enfim. São coisas simples que têm muito impacto na vida da cidade, na vida das pessoas, na qualidade de vida do que todo atibaense busca quando ou vem para Atibaia, ou convive com Atibaia desde sempre, como é o nosso caso. A gente tem a sensação da cidade que nos acolhe, que é agradável, que é arborizada. Então, bom, posso pegar um gancho aqui de falar da arborização do Jardim Alvinópolis, do Alvinópolis, por exemplo, como um todo. O Alvinópolis precisa ser arborizado. É um bairro extremamente árido, extremamente populoso e não tem uma árvore. Algumas vias têm uma árvorezinha perdida e tal, porque sobrou lá, mas não tem uma arborização. As ruas, as vias e as calçadas têm porte para receber arborização, porque tem bairro que
Tem loteamento que foi aprovado em épocas que não passam 2 carros. Não é o caso do Alvinópolis. Tem que ser um bairro arborizado. A gente tem discutido muito essa coisa da temperatura, né? Dias muito quentes, vivemos isso agora recente. Temos uma tendência de viver isso com mais. Então, arborizar a cidade, o que vem de novo, obviamente arborizado, mas o que já está aí, o que a gente puder fazer, precisa fazer. Por que não fizeram até hoje? Porque plantar árvore não dá voto, de repente é isso. Então, assim, precisa fazer, precisa enfrentar e fazer. Candidato, só para descontrair um pouquinho, o senhor costuma frequentar esses espaços, correr, praticar exercício físico nesses espaços ou não? Eu costumo correr na Juca Peçanha e costumo correr nos lagos aqui, né? No Jardim Paulista e Jardim do Lago, mais aqui nos lagos. Inclusive, outro dia fui questionado aí, porque eu fiz um vídeo aí, pus na rede social e tal, um matagal que tinha ali no lago. E aí o pessoal da prefeitura até, né, que a gente tem amigos aí que trabalham na prefeitura, tá criticando aí a prefeitura. Eu falei, cara, desculpa, né, mas estou criticando. Você viu o matagal que estava lá? Não estou falando, estou mostrando. Eu fiz essa intervenção porque alguns toques que você deu aí é de quem realmente faz. Né, essa questão de preocupação de ter uma sinalização na travessia entre as praças ou entre as áreas da pista de Cooper, sinalizada para que seja prioridade para a pessoa que está ali praticando sua atividade física, é elementar. Quem pratica consegue ver isso. Quem não pratica, quem não frequenta esse tipo de coisa, não tem essa visão. Parabéns aí pela colocação muito bem colocada. E pelo terceiro tema, né, terceira pergunta que a gente fez, esse questionamento dos principais problemas da cidade, o senhor elencou a questão da educação e a questão da infraestrutura da educação. Queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, vamos lá. A educação de Atibaia é reconhecida, né, pela sociedade, pelos familiares dos alunos, pelos ex-alunos, pelos profissionais da educação, como uma educação de boa avaliação. Né? Atibaia sempre teve, mas ela sempre construiu uma dinâmica na educação de qualidade, tal, sempre teve um bom desempenho. O que está acontecendo hoje com a educação, e quando eu falei da infraestrutura escolar, se a gente visitar algumas escolas, e nesse processo que a gente viveu recente aqui de pré-campanha, que a gente chama, nos dá a oportunidade de fazer isso, né, de dar uma percorrida na cidade com um olhar mais detalhado, e as escolas estão sem manutenção, estão, não vou dizer que abandonadas, porque é muito forte isso, mas elas estão no nosso plano, está escrito lá, textualmente, reforma e modernização de todas as escolas. Então, isso é um ponto que precisa ser estaca zero para a educação. A outra coisa é a valorização do profissional e a adequação do profissional para o que a gente vive hoje. Hoje tem o tema muito forte, muito sensível e é crescente nessa questão da inclusão dos alunos atípicos, mas a prefeitura não tem feito nada, a gente não tem visto nada, conversando com os profissionais, conversando com pais desses alunos, que tenham capacitação, profissionais dentro das escolas, que tenham capacitação para receber essas crianças. Então, sim, que são os mediadores que a gente chama, né? Então tem assistente escolar, tem monitor escolar que está sendo mediador, mas está sendo mediador por uma determinação do papel, né, da incumbência dele, porque precisa ter um mediador. Mas que formação ele teve para isso? Que capacitação ele teve para isso? Então, assim, isso prejudica o aluno, prejudica a família, prejudica o profissional, porque o profissional também ele está convivendo ali com uma situação que não é costumeira para ele, que não é natural para ele, que não é ele não prestou concurso para aquilo, ele não se preparou para aquilo. Então causa até uma situação de estresse emocional para esse profissional que tenta fazer o melhor possível, que se dedica da melhor forma possível, mas a gente tem visto isso, tem feito reuniões com esses profissionais. Então, assim, essa valorização do ponto de vista da formação, capacitação e o profissional adequado para esse atendimento no ambiente escolar, que é muito crescente esse tema, é fundamental. Isso está no nosso plano, isso está no nosso radar, isso está identificado como diagnóstico nosso e está sendo pactuado com a cidade e com a educação municipal para que a gente faça isso. Por outro lado, existe hoje uma gastança de dinheiro com a educação, porque a educação ela tem um orçamento robusto, sejam dos repasses estaduais e federais, sejam das fontes próprias do município,
ela tem necessariamente um investimento robusto pela própria legislação e pela própria necessidade, porque a educação, para nós que convivemos política, deveria ser um mantra de prioridade zero em qualquer dinheiro que a gente tenha para investir, deveria ser voltado e dedicado à educação. E hoje tem uma gastança de dinheiro na educação de forma desarticulada, que envolve tecnologia, envolve serviços, envolve... que, assim, dá para tornar o transporte público, por exemplo, tarifa zero, só com essa gastança de grana aí, que a gente não sabe bem que efeito prático isso tem na vida do aluno e na formação ali, no ambiente escolar para aqueles alunos. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa fazer. Obviamente, a gente precisa dar condição, a gente precisa dar acesso à tecnologia, a gente precisa incluir cada vez mais os alunos, a gente precisa, e está no nosso plano, universalizar a escola em tempo integral em Atibaia, porque hoje tem algumas aí que entraram nessa dinâmica, tempo integral, mas não tem nada de tempo integral. Então, assim, o que é importante é ter atividades culturais, é ter outras atividades, mas a vida acadêmica do aluno a gente não pode deixar de lado. Então, os reforços de português e matemática, que eram bem intensos e bem feitos no governo Saulo, eu fui secretário de governo, a gente articulou um bom programa para isso, e a avaliação depois, tanto da família como do profissional da educação, era muito boa nesse sentido. Então, assim, quando a gente fala da educação, obviamente que a educação base, ela é bem feita, porque os profissionais que estão dentro das escolas, estão dentro das salas de aula, os diretores escolares, Atibaia tem esse trunfo, né, que é ter um bom profissional. Mas esses profissionais, muitas vezes, tem muito profissional da área da educação que tem passado em concurso e trabalha 6 meses e vai embora da prefeitura. Então, assim, ele prestou um concurso para uma coisa, de repente ele está fazendo outra. Então, não está legal. Agora, recentemente, a prefeitura anunciou que cortou o café da manhã da merenda escolar. Alto lá, né? Então, assim, a questão do transporte é outra. Precisa ser replanejado. Hoje o transporte escolar funciona com as mesmas linhas que sempre funcionou. Precisa ser replanejado, precisa ser ampliado, precisa fazer com que todo mundo tenha acesso, já que a gente está oferecendo transporte escolar para a rede municipal, todas as crianças têm que ter acesso. O que não acontece, de verdade, o deslocamento das crianças, e a gente está falando de infantil e fundamental 1, está falando de criança, não é criança jovenzinho, né? Numa idade que não é para andar sozinho na rua. E assim, as crianças têm que se deslocar em trajetos para ir buscar, para acessar o transporte escolar, porque o transporte não pode andar uma quadra a mais ou a menos. E aí a questão das creches, que faz parte do tema da educação, a gente estava zerando lista de espera de creche em 2020 e tinha um plano para zerar, e hoje a gente já tem praticamente 1.000 crianças esperando vaga de creche. Nem São Paulo hoje tem lista de espera de creche. Olha que São Paulo tem o tamanho que tem lá. Não tem. A gente, nos 8 anos de Saulo, eu digo a gente porque os últimos 4 anos eu tive junto como secretário de governo, conseguiu implantar uma rede de creches para essa primeiro acesso ao ambiente escolar, muito legal, por convênio, por creches parceiras, por entidades parceiras, e isso deu muita dinâmica para zerar essa lista. E hoje o governo se perdeu, tem mais de 1.000 crianças, ou aproximadamente 1.000 crianças esperando vaga de creche, além dos horários de creche que foram reduzidos, que não faz sentido, porque a mãe precisa trabalhar, a mãe que precisa da creche, teoricamente, todas têm acesso à creche, inclusive a que não trabalha, porque a gente não pode fazer essa triagem, né? Apesar de fazer sentido, mas a gente, como poder público, não pode fazer essa triagem. Se a mãe trabalha ou não trabalha, a creche é um direito da criança. A mãe tem que buscar a criança 4h30 na creche, porque, então assim, quem trabalha, como é que 4h30? Quem está nos assistindo aqui, mesmo que não tenha aluno, né, criança em creche, não faz sentido nenhum a creche acabar às 4h30. Então tem que ter uma extensão de horário para, pelo menos, com alguma atividade, com complemento de atividade, enfim, para que a família consiga ter uma dinâmica de conviver com isso, porque senão essas mães, já que eu tenho que pagar alguém para ficar com meu filho durante 4h30 até às 6h30, 5h30, eu já pago alguém para ficar com meu filho à tarde, né, no período da tarde, ou enfim,
e eu já vou tirar meu filho desse ambiente escolar, que ele não ele faz parte da formação da criança, faz parte da dinâmica da formação, do convívio social, do convívio com outras crianças, com outros, sem o pai e a mãe estar ali, né? Enfim, tem toda uma lógica para que isso seja assim, e hoje Atibaia, por redução de custo ou por uma estratégia administrativa, sem pensar no efeito prático e da função educacional ali, né, da creche, reduziu o horário. Candidato, obrigado. Vamos agora para as perguntas para o lado de cá. Vamos lá. Luiz Fernando pode até pensar que eu tenho alguma mágoa com relação a ele. Deixa eu explicar um pouquinho. Não é nada pessoal, hein, candidato? Pelo amor de Deus. O Luiz Fernando foi vereador da cidade de Atibaia, assumiu a presidência da Câmara, né? Não lembro o ano agora, lá... 2008. 2008, vamos lá. E aí, o Luiz Fernando, numa oportunidade, o prefeito saiu, o Luiz Fernando assumiu a cadeira de prefeito e ele assinou uma lei, que é a Lei Cidade Limpa. E nós trabalhávamos, na época, com comunicação exterior e tivemos um impacto muito grande, avassalador, eu diria, foram 90% até de perda de faturamento naquele período. Porém, como uma pessoa que ama a cidade, eu particularmente fui a favor, Luiz Fernando, queria deixar isso muito claro e registrar em público aqui, porque é algo que eu realmente vi que era favorável. Atibaia tem uma beleza natural e esses outdoors, que eu vivia disso, era a minha fonte de renda, eles realmente deixavam a cidade mais feia, né? Criavam uma poluição visual desnecessária. Bom, fiz essa introdução porque hoje causa muita indignação, parece que a cidade não tem mais a Lei Cidade Limpa, né? A gente vê é claro que toda a tecnologia trouxe novas formas de se fazer a comunicação, mas hoje a gente vê espalhado pelas cidades esses painéis, né, que são grandes telas com essa comunicação em pontos que, inclusive, dá para se questionar, porque atrapalham efetivamente o condutor do veículo. Você, como candidato agora, está numa posição que eu acho que a gente tem que tratar disso, que é a questão da Lei Cidade Limpa no município de Atibaia. Como o senhor vê essa questão? Que bom, Cacá, essa pergunta aí. Eu lembro, obviamente, da Cidade Limpa, eu não lembro do seu impacto, aí nem se a gente teve alguma conversa aí que você me falou na época, lá, poxa vida. Nunca. Mas vou te dizer, foi um movimento naquela época e não era só com relação a painéis, né, a outdoors que a gente tem pela cidade. Acabou que regulamentou, algumas áreas podem ter em locais específicos, mas também regulamentou fachadas de estabelecimentos, que as pessoas pegavam o estabelecimento. Eu lembro bem de uma loja que tinha na esquina da São João ali, colocava fotos assim gigantes da pessoa inteira no painel, era muito agressivo aquilo para... Enfim, acabou que regulamentou. Hoje a comunicação deveria ter uma proporcionalidade com a fachada, né, a comunicação de cada estabelecimento. Obviamente que quem é comerciante quer fazer propaganda, né, precisa, mas a lei naquela época veio para dar uma regulada nisso. Recentemente agora, por acaso, eu estava fazendo uma visita na Câmara, fui num dia de sessão, e aí entrou em pauta lá uma alteração da legislação, estava olhando isso. Eu fui ler. Falei, vem cá, vocês estão rasgando a lei. Então, assim, a Cidade Limpa hoje está... E depois disso eu vi os painéis aparecerem na cidade, que também acho super agressivo. À noite, atrapalha o trânsito, atrapalha o motorista. Estão em pontos que tem, inclusive, na entrada da cidade, lá tem um monumento lá, que é uma identificação da cidade, uma obra de arte, para ser apreciada, para ser contemplada, e tem um painel lá no meio do negócio, no meio do canteiro, que fica na frente da obra de arte lá, que está lá, tem uma razão de ser, né? Enfim, sou totalmente contra, ou não sou a favor desse tipo de comunicação agressiva. Acho que pode ter em determinados locais, com algum estudo, com alguma técnica, mas não alguém que trouxe uma ideia para a prefeitura e falou, isso aí tem cara disso, né? Eu não sei, não estou dentro da prefeitura, mas a gente que já sentou na cadeira do lado de dentro da prefeitura, como secretário de governo, a gente era ali o anteparo do prefeito, né? Tudo chegava ali e a gente ia controlando e entendendo as intenções. Então alguém chegou com essa ideia lá na prefeitura e falou, vamos fazer painel de LED na cidade. Ah, que legal, um negócio horroroso, uma estrutura montada, enfim, não faz sentido nenhum. Acho que pode ter,
algum tipo de comunicação nesse sentido, mais dinâmica, mais moderna, que não envolva papel, lona e tal, mas hoje, hoje a rede social, né, o formato da gente se comunicar e da gente ser informado, mesmo na eleição agora, tendo como exemplo, acho que o que a gente faz mais de extravagante hoje na eleição, do ponto de vista de comunicação, na nossa estratégia, são esses adesivos do vidro do carro. Porque eles ficam nos carros, eles não estão sujando a cidade, e acaba que é um outdoor aí ambulante, menor, e o resto é rede social, o resto é o tete a tete. Mas eu tenho um certo orgulho aí da Lei Cidade Limpa aí da época, eu debati bastante ela. O prefeito era o Beto Tricoli naquele momento, ele se afastou. Eu ainda falei para ele, ô Beto, essa lei está pronta, a gente já foi para a Câmara e vai calhar o seu prefeito aí nesses 15 dias e vai para a sanção. Obviamente que eu estava fazendo a substituição de um prefeito, ali a gente sempre conversa sobre os temas que vão ser tratados, para não ter descontinuidade ou não ter nenhum ato ali fora do contexto. Ele falou, não, fica à vontade, essa lei é de autoria sua lá na Câmara, você vai ter a satisfação de poder ser o autor como vereador e sancionar ela como prefeito. E a lei foi sancionada. Aproveitando o momento aí que eu fui prefeito, a possibilidade hoje da gente fazer o Parque da Aventura lá no Pouso de Asa Delta foi um ato também desse momento que eu fui prefeito, que a gente fez um movimento administrativo quanto a uma propriedade que tem ali no entorno do atual Pouso de Asa Delta, que nos permite hoje tornar aquilo um parque. E aí... Porque senão viraria empreendimento. Não, porque senão teriam casas lá, prédio. Acho que prédio não, porque o próprio voador lá, eu sou voador aí do tempo antigo, aí parei um período, então eu brinco aí de vez em quando, mas esse é um gancho que a gente precisa pegar para a responsabilidade do administrador. Quando a gente tem determinados lugares, tem a visão do desenvolvimento daquela região, ou do que pode acontecer naquela região, e é possível, e ainda cabe no bolso da prefeitura fazer algum movimento, precisa comprar um terreno, precisa fazer isso, ampliar uma via, enfim, o Saulo comentou aqui, quem estiver assistindo, eu não sei como é que vai ao ar aqui, mas enfim, o Saulo comentou a questão da extensão de determinadas vias, aí, avenidas. Se a gente não planejar isso para o sistema viário da cidade, por exemplo, essas áreas que são possíveis e deixar a cidade se desenvolver de qualquer maneira, a gente no futuro vai ter uma cidade, de repente, não sei de que futuro eu estou falando, não sei se estou falando de daqui 10 anos, daqui 20 ou daqui um período mais curto. Uma cidade desorganizada, uma cidade sem qualidade de ambiente, né? Isso acaba tirando a qualidade de vida que a gente tem aqui em Atibaia, que a gente busca aqui. Então, essa coisa da boa gestão e da visão do gestor de para onde é que está indo a cidade, como é que isso está acontecendo e aonde a gente tem que preservar áreas para possível ampliação, para possível equipamento público, é importante a gente ter disciplina para isso e ter desprendimento para isso do ponto de vista da gestão pública e olhar para o interesse público. O terreno é desse ou daquele, é importante a gente nem muitas vezes conhecer para que a gente tenha discernimento nessa questão do interesse público e tomar as melhores decisões para a cidade. Perfeito. Candidato, um outro tema que eu gostaria de abordar. Atibaia é conhecida como Terra das Flores, capital nacional do morango agora. Te acompanhou a LDO do município para o ano que vem, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que deve ser o orçamento para o ano que vem, e a questão da agricultura foi até comentado por uma vereadora da casa, né, que fazia oposição ao atual prefeito, como um valor ínfimo, um valor que jamais daria para se dedicar para uma cidade que tem agricultura como um dos carros-chefes. Como o senhor vê isso? Isso daí pode ser revisto, deve ser revisto? A gente tem cidades vizinhas que deixaram, inclusive, para aprovar essa questão do orçamento pós-período eleitoral, porque os candidatos entenderam de que é injusto eles assumirem um orçamento, sendo que foi aprovado na época do mandato anterior. Isso daí, como o senhor vê isso daí na questão agricultura? Bom, a agricultura é um dos pilares da atividade econômica de Atibaia, sempre foi, desde o morango, desde outras culturas, fruta de caroço, tem bastante coisa que se desenvolve em Atibaia. Hoje a parte da flor, hoje não, né, há muitos anos, tanto que a nossa festa aqui era de flores e morangos, Atibaia é a cidade das flores.
tem um índice aí que Atibaia é equiparada à Olambra nessa questão da flor. Então, isso é uma das principais fontes de geração de emprego, renda, da arrecadação do município, né, do movimento, e a gente precisa investir nisso e dar condição para quanto mais o produtor continuar produzindo, quanto mais o produtor continuar gerando emprego para a população, melhor para o desenvolvimento da cidade. Por quê? Porque enquanto o trabalhador está ainda trabalhando no campo, ele não voltou para o centro da cidade. A gente conhece hoje bastante gente, conversa com as pessoas na rua, bastante gente que reclama, né? Eu não consigo mão de obra, o pessoal não quer trabalhar no campo. E hoje a mão de obra do campo também não é uma mão de obra como era mais antigamente. Hoje um operador de equipamento no campo, ele é um operador de equipamento com uma certa qualificação, que precisa de capacitação, treinamento, e a Atibaia não está preparada para isso. Deveria ter uma Secretaria de Agricultura olhando para isso, deveria ter investimento nesse sentido. Hoje o que a Atibaia tem de investimento na agricultura diria que é ridículo, mesmo não para o próximo exercício, para o atual também, já está assim. Com relação ao orçamento que vai para a Câmara, o orçamento vai para a Câmara logo depois das eleições. Então, espero que a gente tenha chegado à vitória na eleição, para durante o período de transição poder, dentro do que a legislação de diretrizes que foi aprovada agora no primeiro semestre, a gente faz a diretriz orçamentária para montar a peça orçamentária no segundo semestre. Dentro do que a diretriz nos permitir, fazer as adequações necessárias para que a Atibaia tenha um orçamento mais em linha possível com o que a gente tem para plano de governo para o primeiro ano, porque o primeiro ano de um mandato sempre é uma herança do orçamento preparado e formatado pelo mandato anterior, né, pelo governo anterior. Então, espero que a gente tenha possibilidade dessa articulação, depois de ganhar a eleição no dia 6 de outubro, para participar da construção aí dessa peça orçamentária, da adequação dessa peça orçamentária, que vai definir o orçamento de 2025. Perfeito. E, candidato, para finalizar, eu gostaria de abordar a questão da cultura. A gente acompanha Atibaia há muito tempo, o senhor já foi, como eu falei, vereador em outras gestões, onde tinha uma cultura muito mais presente. A gente tinha o Festival de Inverno, a gente tinha o Festival Internacional de Cinema, a gente tinha Festival de Curtas, enfim, a gente tinha tudo coisas realmente efetivas, as próprias festividades culturais da cidade, como, por exemplo, a questão do carnaval, desfile de rua e tudo mais. Eu acho que é um tema bastante propício a gente está abordando. Muitas vezes ele não há esse cuidado, e a gente sabe muito bem, cidade do interior tem a sua cultura que precisa ser preservada. Como que você, como candidato a vice-prefeito, Saulo Pedroso como prefeito, vem essa questão do que dá para se fazer, o que dá para se retomar com relação à cultura? Bom, vamos lá. A gente fez bastante esse debate durante a pré-campanha, inclusive na formatação aí no que compõe o nosso plano de governo, porque a cultura, até por uma questão de prioridade, no primeiro governo do Saulo, ela não foi tão intensa na gestão, e a gente faz essa reflexão com a sociedade de uma maneira bem tranquila. Mas vocês lá atrás, e digo vocês porque eu estava no segundo mandato com ele, mas estamos juntos aí, construímos um plano de governo junto, não deram atenção à cultura. Não, porque questões muito fortes do ponto de vista social, né, das ocupações que a gente tinha lá no Caetetuba, Cerejeiras e tal, isso tudo foi para a pauta com uma certa prioridade sobre os investimentos e o fomento da cultura. A cultura é um setor e um segmento que precisa ter orçamento público para que a gente tenha o fomento disso, para que a gente tenha uma estrutura municipal que consuma também a cultura e que fomente a cultura tradicional da cidade, mas que a gente também permita com que a cultura se desenvolva. Então a gente precisa voltar a ter os festivais de cinema, que envolve, né, vídeo, vamos falar assim, parte de vídeo, a parte de dança, a parte dos carnavais, por exemplo, né, tanto o desfile de rua como os tradicionais, né, o bloco do Brandão, né, do Zé Pereira, enfim. Que esse ano eu fui lá falar com ele, falei, Brandão, que legal o bloco, tal. Ele falou, mas eu
ele não tinha um projeto do bloco, e o bloco era bloco parado. Eu falei, bom, isso aí não é bloco, isso aí é um palco, né? Porque um caminhão parado é um palco. Que inclusive não tinha energia. Não, então, daí o caminhão ficou desligado da tomada porque a prefeitura não, mas ficou por conta da prefeitura. Eu falei, mas assim, mas não tem um plano? Aonde que é? Por onde que o público entra? Eu fui buscar meu abadá lá, o meu e da Gisela e tal, fui lá buscar, ele está me contando, isso na terça-feira, o evento era na sexta, ou no sábado, não lembro, mas era naquela semana. Ele falou, então eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu não sei se o caminhão vai poder manobrar. Eu falei, mas não tem um plano, não tem um croquis aí, não tem uma... Não tem. Eu falei, você não sabe por onde entra, onde ficam os banheiros, onde a ambulância vai estar, né, para o caso... Ele falou, não sei, vou descobrir lá no sábado de manhã, ou na sexta de manhã, no dia do desfile. Então, assim, eu acho que a gestão, do ponto de vista da cultura, ela precisa... A gente, em outras épocas aqui em Atibaia, todo final de semana tinha programação, sexta e sábado. Qualquer programação, mas tinha. Tinha programação no Centro de Convenções, tinha programação no Cine Tá recém mesmo nas ocupado praças, lá, nas praças, no Museu Municipal, enfim. A gente tinha uma vida e um consumo de cultura local ou de fora, que fazia parte da cidade, as pessoas conviviam com aquilo. E a outra coisa é a valorização do produtor ou do artista local. A gente faz show grande, deve fazer show grande, deve fazer, tem que trazer os entretenimentos que faz parte da sociedade. Mas qual é o impedimento de, durante um show grande, antes ou depois, enfim, no paralelo, da gente criar uma forma de valorização do artista local, seja na dança, seja de novo, né, seja na música, enfim, isso a gente discutiu bastante agora nesse período de pré-campanha, para que a gente conseguisse colocar uma proposta no plano de governo adequada a isso, e acho que, tenho certeza que a gente está conseguindo contemplar e está assumindo um compromisso com a cidade, com o atibaense, com o artista local, com o produtor local, de que a gente consegue dar uma dinâmica para a cultura completamente diferente, desde o ponto de vista da gestão, até no ponto de vista da produção, mesmo do incentivo à produção, começando dentro do ambiente escolar, em muitos casos, a gente consegue aproveitar e consumir cultura nos ambientes escolares da escola municipal. O projeto Música e Cidadania é um exemplo disso, né? A fanfarra municipal. A gente tinha fanfarra, a gente tinha banda, enfim, a fanfarra está aí ainda, existe, lógico, a fanfarra é super reconhecida, mas ela não é, mas a gente conversa com as pessoas na cidade hoje, né? Quem chegou em Atibaia nos últimos 5 anos, depois da pandemia, que a cidade recebeu muito, fala da fanfarra, nunca viu, não sabe nem o que é. Nem imagina que ela foi campeã mundial. Exatamente, não sabe nem o que ela tem de currículo como fanfarra, né? Então, enfim, a cultura precisa ter uma atenção, vai ter uma atenção, vai ter investimento, vai ter direcionamento de recurso para lá e boa gestão, né? Se não tiver boa gestão, aí não é só cultura, né? Aí não funciona nada. E aí pegar o gancho da gestão aqui, só para, você não me perguntou, mas eu gosto bastante de gestão. O que eu encontrei dentro da prefeitura quando eu fui secretário de governo? Porque eu tinha sido vereador, presidente da Câmara, tal, é um ambiente menor, né? Uma estrutura mais simples de se administrar. A prefeitura, o servidor precisa ser valorizado, o servidor precisa ter bom ambiente de trabalho, boa ferramenta de trabalho, mas ele precisa mais que tudo isso, ter liderança, que ele tenha prazer de estar ali trabalhando, seja na Secretaria de Cultura, seja na Secretaria de Desenvolvimento, seja na Educação, seja em qualquer das pastas, até nas pastas mais administrativas, que são mais burocráticas, eles quando têm uma liderança que gera prazer ali de estar trabalhando, todo mundo trabalha melhor, trabalha com mais ânimo, trabalha com mais dedicação, e aí a gente acaba que no final consegue traduzir isso num governo dinâmico, num governo forte, que tem bom desempenho. Acho que eu e o Saulo nessa dobrada aí que a gente está montando, né, com essa... E esse nosso slogan aí de campanha, né, quem ama cuida, não é uma peça publicitária, né, não é marqueteiro que inventou isso. A gente, durante as conversas, falou, bom, então quem ama cuida, né? Disso aí que você está falando é só quem ama cuida. E aí saiu essa frase, pegou muito bem,
e tenho certeza que a administração, e já estive lá, né, já tenho muito amigo dentro dos servidores, aí no quadro de servidores, respeito muito o servidor precisa disso, precisa ser valorizado, precisa ter ferramenta de trabalho, precisa ter um bom ambiente de trabalho, mas ele precisa principalmente ter uma liderança que ele olha e fala, pô, que gostoso trabalhar com essa equipe aí, que gostoso trabalhar com essa secretária, com esse secretário, com esse prefeito, com esse vice, com essa equipe que eu estou fazendo parte, dá prazer nele quando ele tem alguém que está ali, que está trabalhando no mesmo ritmo, que está chegando cedo e saindo tarde, que está alinhado nos assuntos, porque o servidor trabalha bastante. Tem gente na rua aí que não tem esse entendimento, né, o cidadão mais comum, o servidor trabalha bastante, tem um nível de dedicação integral, e quando ele tem uma liderança que ele tem satisfação de conviver, isso muda completamente, é um outro ambiente de trabalho, é uma outra dinâmica, é uma outra entrega, é um outro resultado. Então, finalizamos aqui essa conversa, essa entrevista com o candidato a vice-prefeito, Luiz Fernando Pugliese. Luiz, obrigado. Obrigado pela sua presença. Desejamos a todos vocês aí que estão nas ruas que façam uma campanha limpa, com proposta. A nossa proposta enquanto veículo de comunicação é isso, poder trazer, poder propiciar você que nos assiste tudo o que se pretende, o que essas pessoas que pretendem largar mão de suas famílias, de seus empreendimentos, né? O Luiz Fernando aqui, um empresário da cidade, largando muitas vezes mão de tudo isso em prol de uma cidade. Então a gente vê essa proposta, muitas vezes vemos pessoas criticando, mas a gente tem que, antes de tudo, entender que são seres humanos, são moradores de Atibaia, com certeza também amam a cidade e querem fazer ela melhor para a gente, para vocês, para os nossos filhos. Obrigado. Vamos, em seguida, a conhecer as propostas de um novo candidato a vice-prefeito da cidade de Atibaia nas eleições 2021.